aí, estudante do segundo ano do ensino médio, que bom estarmos juntos aqui em mais um encontro, em mais uma aula de língua portuguesa. Para você que não me conhece, eu sou o professor Magno Andrade e hoje nós vamos trabalhar com conteúdos relativos ao PET 3, a semana 1. Estamos então hoje iniciando o nosso terceiro bimestre do ano letivo. Já estamos na metade desse ano, mais um ano atípico, mais um ano diferente em relação aos estudos que nós estamos tendo. Mas estamos vencendo, estamos quase chegando lá. Bom, na semana 1, se você pegar o seu PET aí, se você tem o PET impresso ou o PET de forma virtual, de forma digital, você vai ver que na semana 1, o tema, o tópico que nós vamos discutir é a modalização em textos. Portanto, na aula de hoje, nós iremos reconhecer estratégias de modalização e argumentatividade usadas em um texto e seus efeitos de sentido. Portanto, gente, na aula de hoje, nós temos dois tópicos essenciais aqui, que é a modalização e como que essa modalização ela é utilizada, ela é usada quando a gente vai pensar na argumentatividade presente em um texto, tá bom? Como eu disse, isso também está no PET de vocês, está na semana 1. Então, acompanhem comigo. Tudo isso que eu disser vai estar lá no PET. Pega seu PET aí e acompanhe junto comigo, tá bom? Vamos lá. Bom, primeiro a gente precisa de entender o que é modalização. O que é modalizar, tá? Vamos lá. Primeiro, saber que quando a gente pensa em modalizar no verbo, ele é um verbo transitivo direto. O que são os verbos transitivos diretos? Se eu penso em verbo transitivo, eu estou pensando naquele verbo que precisa de um complemento, que ele por si só não passa todo o efeito de sentido de uma frase. Por exemplo, um exemplo de verbo intransitivo para vocês entenderem. Choveu. Se eu disser choveu, todo mundo vai entender o que eu quis dizer. Porque este verbo, neste contexto, ele não precisa de um complemento. Por exemplo, também morreu. Fulano morreu. Pronto. Já disse tudo que eu precisava de dizer em relação neste contexto. Isso são verbos intransitivos. Um verbo transitivo é aquele verbo que precisa de um complemento. Se eu disser, por exemplo, gostou, primeira coisa que vocês vão me perguntar, gostou de quê? Quem gostou de quê? Como assim, professor? Você está doido? Solta uma palavra assim. Portanto, o verbo gostar é um verbo transitivo, porque ele precisa de um complemento. Da mesma forma, é o verbo modalizar. Ele também precisa de um complemento, por isso que ele é transitivo. E, além disso, ele é transitivo direto, ou seja, embora ele precise de um complemento, ele não precisa de uma preposição para se ligar ao seu complemento, tá? Como que a gente pode entender isso melhor? Se eu tenho, por exemplo, gostou, como eu disse para vocês, é um verbo transitivo. O verbo gostar, ele exige essa preposição aqui. Então, a gente gosta de alguma coisa, ou a gente gosta de alguém, não é? Sempre, perceba aí, sempre que você utilizar o verbo gostar, o de vai vir acompanhado. Agora, se, por exemplo, eu for utilizar o verbo amou, né, do verbo amar. Eu não amo de alguém, eu amo alguém, eu amo alguma coisa. Portanto, não há necessidade aqui do uso da preposição. É isso que diferencia um verbo transitivo direto de um verbo transitivo indireto. O verbo transitivo direto, ele liga o verbo ao seu complemento, amou alguém. Diretamente, olha, a ligação é direta. Agora, eu gostou de alguém, ele é um verbo transitivo
indireto, porque ele não vai do verbo ao complemento de forma direta. Ele precisa de uma preposição. Tudo bem, gente? Portanto, o verbo modalizar é um verbo transitivo direto. Impor modalidades a. Modalizar o ensino é um exemplo. Variar, dar outra feição a. O pastor modalizou a liturgia. Etimologia, quando a gente pensa em etimologia, a etimologia é o estudo da história das palavras. Toda palavra tem uma história. As palavras não surgiram do nada. Pronto, surgiu a palavra. Não é assim que funciona. As palavras têm uma história para poder chegar do modo que ela é hoje. E quando a gente pensa na etimologia, na origem da palavra modalizar, a gente vê então a presença de modal mais o izar. Beleza? Modal, então, gente, é de modo. Modalizar, portanto, é um modo, é a forma como eu coloco algo, é a forma como eu apresento algo dentro do meu texto, tá? E quando eu falo texto, pode ser um texto escrito, pode ser um texto falado, pode ser uma conversa, beleza? Vamos continuar, então. Eu trouxe aqui, olha, um meme da Nazaré Amarga. Fala assim: infelizmente, não foi hoje que acordei milionária em Paris, com meu mordomo me servindo bolo de cenoura. Mas vida que segue. Infelizmente, né, gente, não foi hoje que a gente acordou em Paris, em frente à Torre Eiffel, com alguém nos servindo no café da manhã. Mas nós não vamos morrer por isso, a gente vai continuar a vida, não é? E aí, neste meme, tem um modalizador. Tem aqui presente muito claramente uma palavra que funciona como modalizador. Não vou te contar agora. Vou te mostrar primeiro o conteúdo e aí volto no meme para poder te mostrar onde que está o modalizador, tá? Mas dê uma olhada nele aí e imagine, veja aí nas palavras que formam todo este texto, se você consegue imaginar, se você consegue perceber algum que funciona como modalizador desse texto, tá bom? Vamos lá. A modalização diz respeito à expressão das intenções e pontos de vista do enunciador. É por intermédio da modalização que o enunciador inscreve no enunciado seus julgamentos e opiniões sobre o conteúdo do que diz ou escreve, fornecendo ao interlocutor pistas ou instruções de reconhecimento do efeito de sentido que pretende produzir. Professor, olha, eu li aí também junto com você, ouvi sua leitura e muito bom, não entendi nada. Calma, gente, vou te explicar. A modalização, então, ela diz respeito à intenção ou ponto de vista do enunciador. Enunciador aqui nesse contexto é quem fala, tá bom? Quem fala ou escreve. Portanto, quando a gente pensa em modalizadores, nós estamos pensando em palavras, em expressões que são utilizadas de modo a colocar dentro daquele texto as intenções ou ponto de vista da pessoa que fala ou da pessoa que escreve aquele texto, tá? É por intermédio da modalização que o enunciador inscreve no enunciado, ou seja, no texto, seus julgamentos e opiniões sobre o conteúdo do que diz ou escreve, fornecendo ao interlocutor, ou seja, a pessoa que recebe o texto, pistas ou instruções de reconhecimento do efeito de sentido que pretende produzir. Quando a gente pensa, então, em modalização de textos, nós estamos falando que um texto, ele precisa de trazer, quando a gente pensa na argumentatividade, a opinião, o ponto de vista
do autor, do enunciador, da pessoa que escreve ou que diz aquele texto, tá? E isso vai ser feito por meio de algumas palavras. E aí, eu vou te mostrar um exemplo que vai ficar muito claro. Se eu diz, por exemplo, o copo caiu. Estou passando uma informação simples. Uma informação de que o copo que estava aqui em cima, ele caiu. Agora, se eu digo, infelizmente, o copo caiu, percebam bem como que muda o sentido da minha frase. O sentido geral, na verdade, ele permanece. Eu quero passar a mensagem de que o copo caiu. Porém, com o uso do advérbio infelizmente, eu passo para quem me ouve, eu passo para o meu interlocutor a ideia de que eu não fiquei feliz com essa queda, que eu fiquei triste, que eu fiquei infeliz com essa queda. Percebam então que a presença de uma palavra pode passar, por exemplo, o seu sentimento, o seu ponto de vista em relação a determinado acontecimento. E é justamente isso que a gente vê presente aqui no meme da Nazaré. A gente tem, assim, o uso do infelizmente. Então, por meio da presença deste advérbio, a gente percebe que o enunciador deste texto, para ele não é indiferente o fato de não ter acordado em Paris, e para ele também não é algo feliz ele não ter acordado em Paris. A gente tem uma marcação aqui de modalização, no sentido de que o enunciador deste texto está infeliz pelo fato de não ter acordado milionário em Paris. Vamos continuar. A modalização é feita por meio dos modalizadores, que podem ser advérbios, por exemplo, talvez, felizmente, infelizmente, lamentavelmente, certamente. A maioria, gente, das palavrinhas terminadas em mente desse jeito assim, olha, elas são advérbios, tá? Então, é uma dica. Se você vê essas palavras terminadas em mente dessa forma aqui, olha, a chance de ela ser um advérbio é muito grande, beleza? Além dos advérbios, com verbos com valor imperativo, ou seja, com aquele valor de ordem, de comando. Eu ordeno, proíbo, permito. Os verbos auxiliares, poder, dever, ter que ou ter de, haver de, precisar de. E expressões como é certo, é preciso, é necessário, eu creio, eu sei, eu duvido, eu acho. Pensa aí, no seu uso cotidiano, a presença desse modalizador aqui, quando você não quer dizer que você sabe de algo, quando você quer esconder alguma coisa de alguém, é muito comum. Fulano, foi você que fez isso? Você viu isso? Ah, eu acho. Na verdade, você sabe, você tem certeza. Eu acho que sim. Veja, então, que existe a presença de uma modalização. Eu quero mudar a forma, eu quero mudar o modo como a mensagem vai chegar ao meu interlocutor. E ao invés de denotar algo que, com certeza, eu vou denotar que eu acho uma possibilidade, tá bom? Além dessas formas de modalizadores, né, das palavras que podem ser utilizadas como modalizadores, eles podem ser divididos em alguns tipos, tá? Vamos ver. Os asseverativos. Gente, os nomes parecem ser meio esquisitos, mas depois que você lê o conteúdo e tem uma tabela bem explicadinha aí no seu PET, você vai ver que não é tão difícil assim, tá bom? Os asseverativos. Aqueles que conferem certeza a um discurso. Podendo ser afirmativos, evidentemente, certamente, claro, sem dúvida, lógico. Ou negativos. Não, de jeito nenhum, de forma alguma, entre outros aí, tá? Ou seja, os modalizadores asseverativos são aqueles que passam para o interlocutor uma certeza, seja uma certeza positiva, seja uma certeza negativa, tá bom? Continuando, então, os dubitáveis
Dubitáveis a gente consegue perceber até pela palavra, ó, dubitáveis de dúvida, tá? Então, aqueles que colocam um discurso em dúvida. Talvez, possivelmente, é provável que isso aconteça, tá? Então, isso daí é aqueles que denotam uma dúvida no discurso, são os dubitáveis. Além dos asseverativos e dos dubitáveis, nós temos os delimitadores, como a própria palavra diz, é aquele que vai delimitar alguma coisa. Então, são aqueles que estabelecem uma restrição, um limite ao entendimento do alcance de conceitos ou do discurso. Olha, quase, tipo de, espécie de, linguisticamente, matematicamente, geograficamente. Quando eu utilizo essas áreas do conhecimento aqui, utilizando-as como advérbio, eu estou dizendo que isso que eu estou falando no ramo da linguística, ou seja, linguisticamente dizendo, estou delimitando. Assim, olha, eu não estou dizendo dessa caneta no sentido amplo, eu estou dizendo dessa caneta no sentido geográfico. Olha como que eu delimito o dizer de algo, tá bom? Continuando. Os deontológicos é aqueles que indicam obrigatoriedade ou proibição ou permissão. Necessariamente, obrigatoriamente, não deve fazer ou deve apresentar. Então, os deontológicos são aqueles que passam a ideia de obrigação ou de uma proibição, tá? E os afetivos, que apresentam as emoções do enunciador diante do conteúdo do discurso, bem como posicionamentos de princípio ou predileções. Por exemplo, infelizmente, curiosamente, espantosamente, sinceramente, francamente, lamentavelmente, todos esses são os afetivos, beleza? Bom, a gente vai fazer uma análise aqui agora de um texto e nós temos algumas lacunas nesse texto, vocês vão ver. Inclusive, tem atividade como essa no PET de vocês. E aí vocês precisam de dizer se o sentido pretendido pelo autor naquele trecho é de A, asseverativos, D, dubitáveis, del, delimitadores, deo, deontológicos, ou afe, que é afetivos. Tá bom? Vamos lá. Bom, nosso texto é esse, nós temos 3 palavras negritadas, que são justamente os modalizadores presentes neste texto e que você deve classificá-los, beleza? O governo do estado de São Paulo vetou a criação dos chamados vagões rosa, destinados exclusivamente às mulheres nos sistemas de metrô e trens metropolitanos. O argumento é o de que, ao invés de alcançar o objetivo almejado, combater o assédio sexual, a medida ampliaria ainda mais a segregação, punindo a vítima, não o agressor. Segundo este raciocínio, ações como esta não ajudam em nada a luta contra o machismo, mas apenas perpetuam uma situação de violência. Olha só, eu já trouxe para vocês então as respostas porque eu quero comentar com base nelas. O del, vamos lá, a gente tem então a presença do del, do de e do a, que são o a asseverativos, aqueles que denotam certeza. O de, dubitáveis, e o del, os delimitadores, tá? Vamos lá então, olha. Exclusivamente. Quando eu penso então na palavra, nesse advérbio exclusivamente, eu estou pensando ele no sentido de limite. É para todo mundo? Não, é exclusivo daquelas pessoas, tá? Então, exclusivamente passa a ideia de delimitador. Ampliaria. Veja que este verbo, ele está no futuro do pretérito, ou seja, ia acontecer, mas não acontece mais. Por isso que ele é dubitável, ele é uma dúvida, tá? E o asseverativo. Então, não ajudam. Percebam, então, olha, que é um asseverativo negativo, é uma afirmação, é uma certeza de que não ajudam. Tudo bem? Bom, gente, na aula de hoje, então, nós reconhecemos as estratégias de modalização e argumentatividade usadas em um texto e seus efeitos de sentido.
Essas são as referências que eu utilizei. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação e eu te espero para a nossa próxima aula. Até lá!